Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a partida estrela triângulo, só que feita no PLC. Para você que está começando aí a programar PLC, eu vou mostrar qual que é a diferença entre fazer uma partida estrela triângulo convencional, que a gente usa aqui em acionamentos elétricos, e como que ela seria feita dentro do PLC. Então vamos lá. Pessoal, na partida estrela triângulo convencional, que a gente faz aí utilizando comandos elétricos, a gente tem disjuntor motor, de proteção do motor, o K1, o K2, o K3 e um temporizador. Então vai aparecer para vocês aí um esquema mostrando como é que é a partida estrela triângulo. Você vai ver aí que K1 e K3 ele fecha em estrela, que é a primeira etapa. Depois K1 e K2 fecham em triângulo, ou seja, apertei a botoeira liga, K1 e K3 entra, fazendo estrela, o temporizador conta o tempo e coloca K1 e K2 fazendo o triângulo, ou seja, K1 e K3 estrela, K1 e K2 triângulo. O que acontece de diferente no PLC? No PLC, você vai manter os três contatores, ou seja, o PLC, uma saída aciona K1, outra saída K2, a terceira saída K3. E você não utilizará o temporizador, porque o temporizador já é interno no PLC, então você não precisa do temporizador físico, você tem isso dentro do PLC. Então a gente vai fazer agora aqui na prática a linha de programa dentro do PLC relacionada à partida estrela triângulo. Pessoal, para fazer essa prática estrela triângulo, eu vou utilizar esse PLC aqui da marca Fatec e vou comunicar ele direto com o programa dele do PLC ali no computador. E vamos fazer a linha de programa ali. O que eu vou precisar? Eu vou ter a saída K1, vai ser uma saída dele, K2, outra saída, e K3, outra saída. E o que eu vou ter de entrada? A botoeira liga, ligar no sistema, a botoeira desliga, e também o contato do disjuntor motor, para caso ocorra sobrecarga, ele também corte a partida para não danificar o motor. Então vamos fazer na prática agora. Pessoal, antes de a gente fazer o programa, tem que entender o seguinte: o PLC, cada um tem sua particularidade de endereço de entrada e de saída. Nesse tipo de PLC que a gente vai utilizar aqui, ele entende X como entrada e Y como saída. X0, X1, X2, cada um é uma entrada. Y0, Y1, Y2, cada um é uma saída. E o que a gente vai fazer? Vou jogar na tela para vocês aí uma tabelinha de quais serão os endereços das nossas entradas e das nossas saídas. Para a gente poder fazer agora, no programa do PLC, a lógica de funcionamento. Pessoal, para quem está começando a programar PLC agora, existem três linguagens principais de programação. Você tem a linguagem bloco, a linguagem STL, que o pessoal chama de lista, e tem a linguagem ladder, que ela remete mais ao pessoal que é eletricista. Por quê? Porque ela lembra muito parte de comandos elétricos. Eu vou explicar o porquê disso. Pessoal, para quem programa aí, está começando a programar PLC conforme eu disse, na linguagem ladder, eu falo ladder, tá pessoal? Tem gente que fala ladder, então sim, eu costumei falar ladder. Não sei te dizer também se o correto seria esse, mas eu considero como ladder. Então é o seguinte, o esquema a linguagem ladder do PLC, ela se assemelha muito ao esquema elétrico, por quê? No esquema elétrico você não utiliza lá contato NA, NF, igual aqui, ó, tem uma partida aqui, ó, partida direta aqui, ó, disjuntor motor, botoeira desliga, liga, contato aberto, tudo mais. Aqui, na linguagem ladder, é a mesma coisa. O ladder entende o seguinte: no contato normalmente aberto que você utiliza em esquema elétrico, a simbologia dentro do ladder é essa daqui. Um contato normalmente fechado no esquema elétrico, no PLC, ele entende como esse formato aqui, ó. Corte no meio aqui. E a bobina sua lá, que seria o seu contator, a gente entende no PLC, linguagem ladder, como sendo a saída, que é essa simbologia aqui. Então essas três simbologias são as principais simbologias que tem em qualquer PLC, independente da marca que você esteja utilizando. O que vai alterar é quando você começar a utilizar temporizador, aí o temporizador que você utiliza na Sims, ele é diferente do que você utiliza na Altus, que você utiliza na Rockwell e assim por diante. Por quê? Porque cada um tem sua particularidade, da forma de colocar o tempo, do nome que você pode chamar. Então o básico de tudo é isso, linguagem ladder, contato aberto, contato fechado e saída. E através disso aqui, a gente vai montar agora na prática, lá no programa, no network do PLC, ou seja, na linha de programa do PLC, uma partida estrela triângulo. Então pessoal,
Para aquele PLC, o software utilizado chama WinProLeader. Vou deixar na descrição do vídeo aí o link para vocês baixarem, porque ele tem a opção também de testar ele sem ter o PLC fisicamente, você testar pelo próprio software. Então agora vai aparecer para vocês a tela aí do computador. A gente clica aqui em File, abre o WinProLeader, né? Clica aqui, ó, File, New Project. Vou dar um nome aqui, ó, Estrela Triângulo Teste. Aí aqui no caso eu tenho um modelo físico ali, que é o FBS 24MC, do OK. Aqui, pessoal, são todas as funções que tem nele. Como, sei lá, contato aberto, contato fechado e a saída. Eu não vou explicar todos os pontos aqui não, porque eu quero explicar para vocês a lógica. Independente do PLC que você estiver utilizando, qual que é a lógica que você vai fazer, ou seja, qual que é a linha de programação que você vai fazer para fazer uma partida estrela triângulo. Independente de ser Sims, Rockwell, Alto, Schneider, o que for. O que vai mudar aqui em relação à lógica nesse exemplo é a temporização. Então no caso aqui, o que eu vou fazer? Se eu estivesse fazendo uma partida estrela triângulo, em comandos elétricos, apertei a botoeira liga, o que eu tenho que fazer? Acionar K1 e acionar K3, de acordo com aquele desenho que a gente viu do estrela triângulo. Então vamos lá, vou criar aqui um contato aberto, vou chamar aqui da primeira entrada nossa do PLC, que qual vai ser a nossa entrada? De acordo com o esquema que está aparecendo para vocês aí. Quem que vai ser nosso X1? X1 vai ser botoeira liga, X2, botoeira desliga, X3 vai ser o disjuntor motor, saída, Y0, motor 1, motor 1, contator 1, Y2, contator 2, Y3, contator 3. Então vamos lá, minha botoeira liga vai ser o meu X1. X1, dou um comentário aqui, ó, botoeira liga. Ela vai fazer o que? Acionar uma saída. Ou seja, vou pegar aqui, ó, a bobina, ó, coil, clico, coloco ali e dou o endereço. Y0 vai ser quem? Vou chamar de K1. Do OK. Então eu vou acionar K1. Você vai fazer o que? Você vai selar o K1. Para quando tirar o dedo da botoeira, o K1 manter dentro. Então no selo, como que você faz no PLC? O selo é apenas colocar o mesmo nome da saída que você colocou. Né? Saída lá, Y0, aqui vai ser o Y0. Ou seja, apertei a botoeira liga, K1 entra, fica selado por aqui. Lá fisicamente, você utiliza o 1314, lá um contato aberto para fazer o selo, correto? Aqui o selo é virtual, ou seja, é no programa. Eu estou utilizando a saída K1 como Y0, eu vou só colocar um contato do próprio Y0 em paralelo aqui com o contato que eu fiz da botoeira. Beleza, apertei a botoeira liga, entrou K1. Ao mesmo tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar K2. Então eu vou colocar aqui, ó, que o K1, ou seja, meu Y0 que é o K1, vai colocar uma saída, que vai ser o meu K3 na verdade. K1 e K3 estrela, K1 e K2 triângulo. Então eu vou colocar aqui, ó, meu Y2 aqui, vou chamar de K3. Ó. K3. Ou seja, apertou a botoeira liga, entrou K1, ao mesmo tempo entrou K2. Aí, eu vou fazer, quando entrar o K1 também, eu tenho que contar um tempo. Ou seja, o meu K1 vai acionar um temporizador. Nesse caso aqui, ó, timer. Nesse programa, o que acontece? Se eu colocar como T1, ele entende em 0,01 segundos. Eu quero trabalhar com segundos. Então, a particularidade desse programa é que a partir do T200, ele entende segundos, tá vendo? Vou colocar aqui 5. O PV é o quê? É o tempo. Ou seja, o meu temporizador chama T200 e eu vou fazer ele contar 5 segundos. Do OK. Eu tenho que ter uma saída nele, ou seja, quando você tem um temporizador normal em acionamentos, ele não fecha o 15 com o 16, o 15 com o 18, aqui mesma coisa, ele vai fechar a saída. Eu vou chamar a saída aqui com um bit, que eu não vou usar nem endereço de entrada nem saída, vou usar endereço interno do PLC. Então eu vou utilizar aqui, ó, como um M, vou chamar de M1, por exemplo. Vou chamar auxiliar T200. Ou seja, apertou a botoeira liga, entrou K1, entrou K2 e ao mesmo tempo começou a contar o tempo. Quando contar os 5 segundos, M1 fecha. Então o meu M1 vai fazer o quê? Ele é responsável por colocar K2 e tirar K3. Então eu vou colocar o K2, ou seja, saída, que é a bobina. Vou botar aqui meu Y1, seria meu K2.
Então, pessoal, apertou, a botoeira liga, entrou K1, selou, tirei o dedo da botoeira, ou seja, K1 ficou dentro. K1 ao mesmo tempo colocou K3, fez o estrela, está funcionando em estrela. Ao mesmo tempo, conta o tempo. Deu 5 segundos, o que acontece? K1 mantém, o temporizador tira K3 e coloca K2. Então era K1 e K3, agora ficou K1 e K2. Então eu preciso fazer o seguinte agora. Eu coloquei o K2 para dentro, mas eu tenho que tirar o K3. Então, ao mesmo tempo que esse temporizador coloca ele para dentro aqui, eu tenho que tirar o K2 e vai tirar o K3. Vou chamar aqui de Y2. Ou seja, desculpa, Y1. Ou seja, recapitulando para a gente botar ali para fazer na prática. Apertou a botoeira, liga, entrou K1, K1 fecha o contato, coloca K3, estrela. Vou chamar aqui, ó, K3 estrela. Vou chamar estrela para a gente lembrar, estrela. K3 estrela, beleza. E vou chamar o K2 aqui de triângulo, que aí fica mais fácil de visualizar a lógica. Então, apertou a botoeira, entrou K1, mesmo tempo ele fecha, coloca o K3, fechou estrela. E coloca um temporizador para dentro, para contar 5 segundos. Enquanto não der 5 segundos, você está mantendo K1 e K3 em estrela. Deu 5 segundos, o temporizador faz o quê? Ele coloca o K2 e tira o K3, ou seja, fez estrela, contou tempo, fez triângulo. Então, pessoal, vamos fazer isso agora lá na prática. Pessoal, faltou colocar o quê? A botoeira desliga. Ou seja, na hora que terminar o processo, na hora que fizer o estrela triângulo, quiser desligar, tem que apertar a botoeira desliga. Onde que eu vou colocar ela? Vou colocar em série aqui com K1. Por quê? K1 está dentro do processo o tempo todo, né? K1 e K3, depois K1 e K2. Se eu matar o K1 aqui, tira tudo. Então, contato fechado, vou chamar aqui de X2, que é onde está ligada a nossa botoeira desliga. Então, a botoeira desliga, que é uma botoeira com contato NF. Então, aqui também está representado fechado. E agora a gente vai testar. Então, o que eu faço? Coloco o PLC online. Está perguntando se eu quero descarregar o programa. Eu digo que sim, porque já tinha um programa anterior lá. Ele vai escrever por cima do que está lá. Ou seja, o que está lá foi apagado e agora tem esse novo programa. Coloco o PLC em RAM. Ou seja, coloco ele para rodar o programa. Porque sempre que você descarrega, ele te pergunta se você quer rodar o programa ou não. Porque imagina, isso aqui é de uma máquina lá e tem parte perigosa lá na máquina. Então o PLC te pergunta, você realmente quer rodar o programa? Porque além de você descarregar, ele ainda te pergunta, você descarregou, o programa está lá. Mas não quer dizer que ele está rodando já, você que vai autorizar a rodar o programa não. Aí eu coloco sim. Então agora a gente vai ver aí, pela linha do computador aqui, o funcionamento. Vou acionar ali, vocês vão ver aí pela tela, ó. Vou acionar primeiro, botoeira liga, vai entrar K1 e K3. Vai entrar, vai contar 5 segundos, vai manter o K1 e vai tirar o K3 e colocar o K2. Então vamos lá. Liguei. K1 dentro e K3, estrela. 5 segundos, K1 dentro e K2 triângulo. Viu? Saiu, o K3 faz fechamento estrela, entrou, o K2 faz fechamento triângulo. Tá ok, pessoal? Vou apertar a botoeira desliga, que é o X2 aqui, ó. Vai cair todo o sistema. Ó, caiu todo o sistema. Aqui, pessoal, tá nosso PLC, tá vendo? A gente tem aqui, ó, as entradas e saídas. Eu vou filmar mais de perto para ficar mais fácil de visualizar. Tá vendo aqui, ó, as entradas X e as saídas Y. O que a gente vai fazer? A gente tem, lá pelo programa que a gente fez, que quando eu acionar o X1, que a botoeira liga, ele vai ter que fazer o quê? Acionar K1 e K3, contar um tempo K1 e K2. Quem que é o meu K1? Meu K1 é o Y0. Quem que é meu K3? É o Y2. Então vai entrar 0 e 2 e depois ficar 0 e 1. Então vamos lá, vou acionar a botoeira aqui em cima, ó. 0 e 2, depois 0 e 1. Tá vendo, pessoal? Vou apertar o desliga. Sai todo mundo, ó. Desligou. Mais uma vez, vou filmar agora, ó, a entrada, ó.
Vou dar um pulso como se fosse a botoeira lá no X1. Um acendendo, ó. Ok? Então entrou, ó. Y0, isso aí. Eu vou desligar. Agora eu vou filmar aqui a saída, ó. Coloquei um sinaleiro para indicar a saída, ó. Y0, Y1, Y2. K1 e K3, K1 e K2. Então vamos lá. Apertou a botoeira, liga. Entrou estrela, K1 e K3. Vai entrar triângulo, K1 e K2. Fazer novamente. K1 e K3. Estrela. K1 e K2. Triângulo. E vou desligar novamente o sistema. Desliga tudo. Pessoal, agora está faltando eu colocar o contato do disjuntor motor. Para quê? Em caso de sobrecarga, ele cortar todo o sistema. Pessoal, faltou colocar agora o contato do disjuntor motor. Por quê? Se ocorrer uma sobrecarga, eu quero que ele corte todo o circuito por segurança. Então o que a gente vai fazer? Como o K1 está sempre dentro, ou seja, K1 e K3, depois K1 e K2, se eu colocar um contato fechado aqui, quer dizer, um contato aberto do disjuntor motor aqui, ele vai funcionar. Por quê? Como é que funciona o disjuntor motor? Vou tirar ele aqui, ó, mostrar para vocês. Disjuntor motor. Está desligado, está ligado. Eu estou usando o 13 e 14, ou seja, quando eu faço esse movimento, que permite passar o trifásico, o 13 e 14 fecha. Então eu vou utilizar aqui um contato aberto. Vou utilizar aqui, ó, A, vou chamar de X3, que é onde ele está conectado no PLC, vou chamar de JM1, ou seja, disjuntor motor 1 sobrecarga. Aqui, ó. A, disjuntor motor 1 sobrecarga. Ou seja, se tiver ok, ele fecha o contato aqui e permite funcionar. Se ocorrer uma sobrecarga, ele abre esse contato. Então vamos testar lá, ó, PLC online, colocar em rumo. Perguntando se quer realmente copiar de novo o programa. Sim, vamos copiar novamente. Deu ok. Passar a PLC para RAM. Isso aí. O que acontece? Se eu tentar ligar agora, não vai ligar, porque o disjuntor motor está aberto. Então posso tentar ligar, ó. Você vai ver o pulso no X1. Ó, dou 200 pulsos que eu quiser, não adianta. Resolve. Tem que fechar agora o disjuntor motor. O disjuntor motor agora permite ligar, ó. Então, ó. Entrou K1 e K3. E agora K1 e K2. Repara no contato do disjuntor motor. Vou desligar ele, simulando sobrecarga. Ó, tá vendo? Só dele sair, já cortou todo mundo. Aí você foi lá, descobriu o erro, viu que era sobrecarga, resolveu o problema, voltou a ligar o disjuntor motor. Vai partir? Não, precisa partir, a botoeira liga de novo. Então vamos lá, dá um pulso. Entrou K1 e K3. E agora K1 e K2. Vamos ver isso agora lá na cara do PLC. Pessoal, agora no PLC, ó, mesma coisa. O X3 aqui indica o disjuntor motor. Ó, o disjuntor motor tá dentro, ou seja, tá ok. Vamos rodar. Apertou, liga. Vai entrar lá, ó. K1 e K3. Contar o tempo K1 e K2. Tá ok? Agora o disjuntor motor atuou. Ou seja, vou tirar o X3 aqui, ó. Cai na hora, tá vendo? Não tem mais o X3. Ou seja, o disjuntor motor atuou, desligou na hora. Ele voltou, você corrigiu o erro lá, descobriu a sobrecarga, resolveu o problema. Ligou a manopla dele. Vai funcionar sozinho? Não, por quê? Tem que apertar o liga de novo. K1 e K3. Conta um tempo, K1 e K2. Tá ok, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre a linguagem ladder numa partida estrela triângulo no PLC. Espero que tenha dado para entender como é que funciona acionamentos elétricos, como é que funciona no PLC. E para alguns aí esse vídeo é muito simples, para quem já trabalha na área, já mexe com programação, mas para aqueles que estão ingressando agora, mexer agora com PLC, eu acho que deu para entender um pouco aí sobre como que é feita essa partida estrela triângulo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço aí para deixar anotado aí nos comentários,
Peço para curtir o vídeo, para compartilhar com o pessoal também, fazendo favor. Quem tiver interessado no nosso conteúdo aí, continua assistindo. Que aos pouquinhos aí a gente vai soltando as videoaulas, tá? Nossa intenção aqui não é cobrar nada, pessoal. A gente está aqui para divulgar mesmo material nosso. Explicação do que a gente puder explicar aqui, a gente vai explicar. Então você deixa nos comentários aí qualquer dúvida que você tiver. Espero que tenha sido bem explicado. Então qualquer dúvida, pessoal, por gentileza, deixa no comentário aí pra gente melhorar também, tá ok? A gente sempre tem o que aprender e tem o que melhorar. Muito obrigado mesmo, um abraço a todos.